Olá, galera, muito boa noite. Estamos de volta para mais um Papo de Peso aqui pela nosso canal. Eu e o Tran Júnior. Hoje ele é o nosso convidado, né? Já é figurinha carimbada, ele que está sempre com a gente, não só no Papo de Peso, mas também apresentando o programa Quebra o Toca, né? Da sua maravilhosa coleção, sempre uma pérola para a gente comentar e julgar se ele merece tocar na sua cabeça ou quebrar, né? Mas isso é outro papo. Nós estamos aqui para falar um retrô hoje, o Papo de Peso Retrô, ano passado, 1972. O Uriah Heep lançou 2 álbuns clássicos, né? O Demons and Wizard, que foi em maio de 1972, e o The Magician's Birthday, que foi lançado em novembro. Hoje é o programa duplo em 2 fases. Vamos começar primeiro falando do Demons and Wizard, que foi lançado em 19 de maio de 1972, Outram, pela Bronze Records. E também é um clássico que você conhece muito bem. Boa noite. Boa noite, pessoal. Um grande prazer estar aqui novamente, falando de um álbum clássico. E sim, o Demons and Wizards foi o 4º álbum, né, do Uriah Heep. Foi lançado em maio, a Bronze Records na Inglaterra e a Mercury nos Estados Unidos. Uhum. E foi o primeiro álbum assim, do Uriah Heep a estourar nas paradas. E assim, a gente pode dizer que foi o início da grande fase clássica da banda, né? A fase mais bem sucedida da banda começa em 72 com o lançamento desse álbum. A banda é um pouco. Não, vamos dizer, não é muito estimada aqui no Brasil, né? É uma banda que não faz parte daquele trio formador do rock, do heavy metal, que é Deep Purple, Led Zeppelin e o Black Sabbath. Não fez parte também dos grandes lançamentos da MTV e não tocou no Rock in Rio. Mas, cara, é uma banda que eu aprendi a gostar bem depois, né? Um pouquinho mais de idade. E é uma super banda, né, cara? Hoje em dia eu acho que é só o guitarrista, né? Mick O, Box, o Box que continua na banda. né, que é o único membro original da banda que tá até hoje. Na verdade, o que acontece? Ah, com o Uriah Heep, talvez o pessoal da antiga, ali dos anos 70, até conhecesse mais, porque justamente a fase a, ápice da popularidade foi nos anos 70, e o pessoal que veio depois já não conhecesse tanto. Eu lembro que tem um tios, sabe, que dos anos 70, que esses discos saíram no Brasil, que lembrava do Uriah Heep, mas com o tempo o hard rock foi evoluindo e surgiram novas bandas, e essa banda acabou sendo meio que ficando em segundo plano. Mas isso não tira em nada a qualidade e a originalidade da banda. A banda é muito boa, lançou álbuns, inclusive, na década de 80 legais, como o Abominog, né? Pô, Que Bob também Nog. tem uma A capa capa mais clássica, sinistra que existe. sinistra, entendeu? Mas realmente a fase áurea deles foi nos anos 70. Então, quando chegou nos anos 80 em diante, a banda já não tinha mais essa popularidade, exceto do pessoal que conhecia de tempos assim mais antigos. Mas, assim, vale a pena, muito a pena destacar esses álbuns da fase clássica da banda, até porque bandas que vieram depois beberam muito na fonte desse hard rock dos anos 70. Inclusive, bandas do metal dos anos 80 pagam muito tributo, né? Essas bandas que meio que abriram o hard rock, né? O Uhum. rock mais pesado, e muitos clichês que foram criados, daquela música que começa acústica e depois explode, e muitos outros clichês são dessas bandas. Então, vale muito a pena você ouvir o Uriah Heep. Olha, e esse álbum ele atingiu aí ficou entre os 20 mais tocados no Reino Unido e entre os 23 mais tocados nos Estados Unidos. A formação, né? Formação, podemos dizer, clássica também, né? David Byron nos vocais, o Gary Tan no baixo. Cara, esse cara toca muito.
muito, demais, né? muito. Ele também ele entrou no lugar do Mark Clark, né? Que estava saindo. Até tem umas músicas que tem a gravação do Clark. Mas você tem também ainda o, o Ken Hensley nos teclados, Mick Box na guitarra e você tem o Lickers Lake na bateria, que depois ele viria a tocar com Ozzy Osbourne, né? É isso aí. O Mark Clark ele tocou baixo acho que em algumas músicas, como The Wizard e Why, né? E uma curiosidade desse álbum, que você falou das paradas, é que ele foi um sucesso absurdo na Finlândia. A Finlândia que hoje é uma das grandes capitais do metal no mundo, né? É, É o do país black que mais metal. consome metal. Esse álbum ficou em primeiro lugar por 14 semanas lá na Finlândia. Então, essa ligação da Finlândia com o hard rock e depois com o metal já era bem antiga, né? Uhum. É, por aí você vê um álbum que não teve nenhum outro país tanto sucesso quanto teve lá na Finlândia. E em relação à formação, é a formação clássica, são assim os caras que fizeram os melhores álbuns, né? Realmente além do Mick Box, que é a guitarra que é lendária que está aí até hoje, o Gary Thane no baixo e o David Byron no vocal, acho que é um pouco que insubstituível para o som do Uriah Heep. E foi uma resposta também a uma cronista, ou jornalista da Rolling Stones, que algum tempo atrás ela tinha falado, comentado, não sei se você sabe disso, que se essa banda fizesse sucesso, ela teria que cometer suicídio. Então, ela não pôde cumprir, não cumpriu a promessa e foi um tapa na cara que essa banda deu com a Demons and Wizards, lançado em maio de 72. Cara, se você lê hoje como era a crítica musical nos anos 70, a coisa era muito mais apaixonada. Assim, hoje não tem, mas acabou a crítica musical, né? Acabou, Hoje em dia acabou. você não pode mais falar mal de ninguém. Os álbuns, o pior álbum do mundo sai com 5 estrelas, não existe mais avaliação. Mas nos anos 70 a coisa era bem pesada, mesmo porque você tinha também uma oferta de música absurda, Uhum. de coisas boas acontecendo, e a crítica era muito cruel com as bandas, né? Então, basta a Crítica gente lembrar. raiz, né? Crítica Não, basta a raiz. gente lembrar que, exatamente, que entre as bandas que eram mais perseguidas nos anos 70, estavam bandas como Led Zeppelin, né? O Yes era massacrado, então, porra, muito depois que se reavaliou, o Jethro Tull era massacrado, Uhum. bandas que hoje você considera clássicas, a crítica pegava Pegava firme. então, Ah. é, não é de estranhar que ela tenha falado isso. Não, e detalhe, naquela época ninguém ia pro divã por causa disso, não, né? Exatamente. Hoje em dia, se você falar mal de alguém, a pessoa tem depressão e, né, e xinga, como diz o meme, xinga muito no Twitter. É Melissa Mills, uma coisa assim, o nome da repórter, da jornalista da Rolling Stones, que fez essa afirmação. Mas, Outran, vamos então ao que interessa. Vamos às 3 melhores do álbum. Ó, é difícil, tá? Eu dei uma reescutada essa semana para poder relembrar. Você conhece as mais clássicas aí, você sabe de qual, que tá sempre nos discos ao vivo. Agora, eu dei uma relembrada em algumas e realmente é difícil. Duas é fácil você escolher, a terceira já começa a ficar meio equilibrado. E aí? Primeiro, como a gente sempre fala aqui no programa, tem faixas que elas transcendem o álbum, elas estão além do álbum. Aquela faixa que faz um sucesso tão grande que você não adianta falar sobre ela, porque ela é a síntese do álbum. No caso, talvez seja até o maior sucesso do Uriah Heep. Pelo menos comercialmente, a única faixa que chegou lá no top 40 dos Estados Unidos, né? Que é Easy Living. Uhum. Então, não tem. E Easy Living não é nenhuma faixa. É uma faixa pop, né?
É rock, é bem pop, simples a música. Bem ela tem simples. aquela coisa agradável do pop, sabe? Isso. De se ouvir. Então não tem como fugir dela. Outra faixa que é clássica é The Wizard, a faixa de abertura, né? Uhum. Que é também uma faixa que tem clichês que depois foram retomadas, né, por outras bandas. E eu coloco, não tenho, eu não vou sair muito do óbvio nessa vez, e vou colocar essas duas como as minhas preferidas, e vou colocar também Poet's Justice, a quarta faixa, que é uma faixa que eu gosto muito, muito, muito. Cara, tem um Ah, solo no meio da música, um instrumental no exatamente. meio. Ela é lindíssima, lindíssima. Uhum. Sem desmerecer as outras, lembrando que o álbum tem 9 faixas e algumas edições em CD. A oitava, que é o Paradise, e o The Spell, elas saíram meio que coladas, né, como uma faixa só. Uhum. As faixas são é aquele álbum que é, para mim, é o melhor álbum da banda e todas as faixas são boas, mas eu diria que essas são as três assim que eu ouço mais, as que estão lá ali na minha playlist permanente. Uhum. Dispel tem o folk dos anos 70 que mistura muito, né? Um countryzinho, um Isso, folkzinho isso. nas músicas era de praxe em quase todos os álbuns das bandas de rock daquela época. Easy Living, pô, sensacional. Também eu acho que é a melhor dele. Eu vou escolher duas diferentes, tá? Eu vou escolher Travelers in Time, gosto muito dessa Excelente, música. excelente. E Circle of Hands. É a É, primeira do. Não, é a última do lado A, se eu não me engano. isso. Se você observar, nós escolhemos o lado A. É verdade. Né? O lado A é Verdade. perfeito. É aquele lance pra você. Você ouve e já compra, né? Antigamente Exatamente. você podia ouvir nas lojas de disco. Você Sim, sim. conseguia ouvir um pouco. Deixa eu ver se é bom. Você botava o lado A. Epa, primeira música. Quero. Então tá aí, ó. Então, todas do lado A foram escolhidas: a The Wizard, a Traveling Time, Easy Living, Pot Eu queria Justi. aproveitar para mostrar aqui a minha. Eu tenho uma edição em vinil Oh, à vontade. Vamos lá. e eu tenho uma edição que só eu no mundo tenho. Hum. E eu vou explicar por quê. Esse é o álbum em vinil, né? Ele Já é agora, recente ou da época? é da Da época, época, né? né? Ele está em gatefold, né? Ele abre no meio. Só que eu sou a única pessoa no mundo que tem, no mundo, essa Ah, edição. Por quê? Porque esse álbum não é duplo, esse álbum é simples. Mas eu tenho esse álbum como duplo, ah. porque no meu álbum eu tenho dois vinis. E por que eu tenho dois vinis? Quando eu comprei, sabe-se lá porque veio Ah, dentro desse álbum um vinil com a primeira edição brasileira e um vinil com a segunda edição brasileira, porque ué. o rótulo é diferente. Então eu tenho um álbum com um backup, né? Com os dois vinis, o da primeira e o da segunda edição, cada um com um rótulo diferente. Tá O certo. vendedor mandou assim, eu não reclamei, claro, né? Ué. Vai Né? reclamar por Comprei quê? pela internet, né? Ó, Ele veio assim, os dois estão em excelente estado. A prensagem, tanto da primeira quanto da segunda edição, são ótimas. Então, não reclamei. Eu tenho essa edição única aqui ó, eu não do tenho. Heroes and Wizards. Eu não tive assim o prazer de ter um vinil na época, não comprei. E agora para achar um álbum, um DVD, um CD, né? Um CD da banda, você paga mais de 100 conto. É, Entendeu? paga. Mais de 100 O paus. próprio vinil você acha caro pra Não, caramba. vinil então nem se fala. É, Vinil nem se apesar de ele ter fala. saído aqui do Brasil, as edições são bem caras Uhum. e, tá cada vez mais raro. O pessoal tá meio que tá dando uma subida nos preços. É. Mas vale a pena, se você quem gosta de colecionar, seja CD, seja vinil, ter a edição física, porque realmente é daqueles álbuns que são essenciais. É. Se eu tivesse que escolher
um álbum da discografia do Uriah Heep para ter, e eu tenho vários, na verdade, eu tenho uns 8 álbuns, ah, seria o Demons and Wizards. Isso aí não tem a mínima dúvida, né? Com É o certeza. álbum que você deve começar a sua coleção por ele, é o álbum que talvez mais seja o representativo da banda. Verdade. Concordo também. Muito bem, ô Tranjúnior, chegamos ao final de mais um Papo de Peso, 50 anos do Demons and Wizards, do Uriah Heep, lançado em 19 de maio de 1972. E a gente em breve vai estar aqui de volta com a segunda parte desse programa. A gente vai falar sobre os 50 anos também do álbum Magician's Birthday, lançado em novembro do mesmo ano, da mesma banda, essa super banda. Grande abraço a todos, até a próxima. Outran, brigadão aí, prazer. Então, pessoal, grande abraço e até o próximo álbum. Valeu, galera!